Vamos adorar o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Vamos a 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 10 e 11. Essa semana, no GC, o estudo do GC foi uma palavra do nosso pastor Jean, que inclusive está gravado, eu vou recomendar para vocês, que com o título O Privilégio de Contribuir. Ele discorreu sobre todo o capítulo 8 de 2 Coríntios. Aqui nós vamos ver apenas 2 versos, o 10 e o 11. E diz assim: e nisto dou a minha opinião. Em algumas versões, na NVI vai estar o meu conselho. Convém que vocês façam isso. Fazer o quê? Contribua. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Vou ler o primeiro verso de novo para a gente contextualizar. E nisso dou o meu conselho, a minha opinião. Convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. O contexto desse trecho, rapidamente aqui, eu acho que vocês já estão familiarizados, é que Paulo está escrevendo uma carta para os coríntios, a igreja que ficava em Corinto, falando sobre contribuição. Todo o capítulo 8 e o capítulo 9 fala sobre contribuição financeira. Lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, ele começa falando sobre isso. Mas ele fala ali uns 4 ou 5 versículos apenas, fala que eles precisavam recolher as contribuições semanalmente, para não deixar para a última hora, porque ele iria voltar para recolher e levar para a igreja dos irmãos lá em Jerusalém. E ao que me parece, o texto diz sobre isso, os irmãos da igreja em Corinto começaram a separar as contribuições, mas eles pararam. Quando a gente começa a ler sobre o capítulo 8, ele faz uma comparação da igreja de Macedônia com agora os coríntios. E eles falam que eles, mesmo sendo pobres, insistiram nesse privilégio de doar, e que assim como eles fizeram, Paulo deseja que os coríntios façam também, que eles estavam se destacando em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, mas também gostaria que eles se destacassem na parte de contribuir. E aí, nós chegamos aqui. Ele dá esse conselho: convém que vocês contribuam, que desde o ano passado vocês já começaram a fazer isso, não só a fazer, mas também a querer. E aí, existe uma coisa que a gente precisa diferenciar. Nós podemos fazer algumas coisas sem querer. E aqui ele está falando que vocês não começaram não só a fazer, mas também a querer fazer. Quando que nós fazemos aquilo que nós não queremos? Quando nós somos, por exemplo, obrigados. Você que já foi criança, ou você que é pai agora, às vezes você manda o seu filho arrumar a casa, arrumar o quarto, por exemplo. E ele fala, não vou. Aí que você fala, vai sim, porque eu estou mandando. E ele faz, por quê? Porque você está mandando. Porque você é a mãe e o pai dele. Olha, lava a louça, não vou, não quero, ele não quer fazer. Mas ele faz porque você está mandando. Então a gente consegue sim fazer algumas coisas sem querer. Trazendo para o ramo das contribuições, quando que nós fazemos isso? Quando em outro entendimento, talvez, você pode ter tido esse entendimento algum dia, que se você não desse, o devorador iria chegar até a tua casa. Então muitas vezes nós ofertávamos, nós contribuímos, levávamos nossos dízimos por medo. Não porque nós queríamos fazer aquilo, mas nós tínhamos medo de quê? De que o devorador chegasse à nossa casa, chegasse uma doença, a gente vai gastar com remédio, assim que a gente falava, né? Então, eu posso sim contribuir sem querer, mas esse não é o desejo, não é o conselho, nem a opinião de Paulo. E nem aquilo que Coríntios, na verdade, estava fazendo. Eles começaram a fazer, mas também a querer fazer. E quando os filhos não entendem, né? Você faz, muitas vezes a gente não explica, porque é muito pequeno. Ah, vai escovar o dente, não quer. Meu filho não gosta de tomar banho de jeito nenhum, gente. Tem que ver, vai tomar banho, o moleque chora. O Romeuzinho. Então assim, ele não sabe hoje, mas quando ele crescer, ele vai entender que é para o bem dele. A ideia
que nós hoje estamos aqui na Igreja Batista Lagoinha de Volta Redonda é que você não contribua por obrigação. É que você entenda que é um privilégio contribuir. Que você é abençoado por ter a condição de contribuir. Então que vocês façam, não só o façam, não por medo, mas que vocês queiram e entendam que é um privilégio contribuir na casa do Senhor. E aí ele fala assim, no versículo 11: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra. Termine agora a obra começada. Nós somos muito bons em começar alguma coisa, já reparou isso? Nós começamos muito bem, mas muitas vezes nós abandonamos aquilo que começamos no meio do caminho. Às vezes nem no meio do caminho, a gente já abandona antes. Vou fazer uma dieta, vou começar na segunda-feira. A gente começa a dieta na segunda-feira. E aí a gente se perde da dieta 2 semanas depois. Ah, mas eu vou começar a juntar dinheiro porque eu quero viajar com a minha família, eu preciso descansar, e você começa. Mas aí vem outras prioridades, pelo menos, ou não uma prioridade de tirar esse descanso com a família, e a gente para de juntar aquele dinheiro. Ah, eu vou estudar, preciso passar num concurso. Começa um pouquinho, tem aquela dificuldade e logo já para. E muitas vezes a gente começa a contribuir. Muitas pessoas já contribuíram outrora uma igreja, ou talvez outra igreja. Mas por algumas questões eles pararam. Pararam de contribuir porque talvez tenha visto alguma coisa errada, talvez tenha visto uma palavra pesada como essa que eu falei aqui. Talvez você parou de contribuir porque você não se planejou. Não está sobrando, e de fato, muitas vezes não sobra. Mas aí, essa palavra nos vem como confronto. Porque nós somos muito bons em começar alguma coisa, mas nós não somos bons em terminar. Os coríntios estavam assim. Eles começaram, eles proporam inclusive esse plano de fazer semanalmente. Não é diretamente uma ligação entre hábito, mas quando nós fazemos alguma coisa recorrentemente é mais fácil. Olha a dificuldade que você tem em orar quando você fica muito tempo sem orar. Parece que quanto mais você fica sem orar, mais dificuldade você tem. Quanto mais você fica sem contribuir, mais dificuldade você vai ter. Você vai ter todas as desculpas do mundo. É assim na nossa vida. E nós temos que deixar de ser bons em começar e ser bons em terminar. Porque às vezes a gente só é bom só em começar. Começa vários projetos, várias coisas e não conclui. E muitos de nós começamos a contribuir, mas por várias coisas, decepções, nós paramos. O conselho de Paulo é: terminem, volte a contribuir. É um privilégio ofertar e contribuir na casa do Senhor. E ele fala que vocês começaram de boa vontade, mostraram boa vontade no querer. Eu queria fazer uma distinção entre vontade e desejo. Na prática, nós usamos da mesma forma, tá? Eu estou com vontade de comer, estou com desejo de comer. A gente entende de maneira semelhante. Mas só para a gente distinguir como que a gente deve agir quando se fala de contribuição, eu quero fazer uma distinção. Porque existe uma linha filosófica que fala que o desejo é como se fosse o nosso impulso natural. Eu estou com desejo de comer, vem de dentro. Quero tomar água, estou com sede. Você não precisa pensar para isso. Mas a vontade seria uma inteligência aplicada. Inclusive, a vontade ela avalia o desejo. Se é bom ou ruim, se é certo ou errado. Então o desejo é aquela impulsão e a vontade vai fazer eu avaliar se é certo ou errado. Então existe essa distinção. Nós usamos de maneira semelhante, na mesma frase, do mesmo jeito. Mas existe uma diferença. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês gostariam de ficar rico? Levanta a mão para eu ver aqui. De verdade, vamos lá. Aí a outra pergunta é: quantos de vocês estão cumprindo o plano de ficar rico? Juntando, estudando, talvez abrindo um negócio. Aí, se você não está fazendo nada, existem 2 possibilidades, você não sabe. E aí precisa ter a vontade para buscar conhecimento, porque senão só tem desejo. Ah, eu gostaria muito de restaurar o meu relacionamento.
Meu relacionamento está de mal a pior. Nós demos exemplos aqui das pessoas que investiram tempo no relacionamento, porque gostariam de restaurar. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Então você não quer, você só tem desejo. Você não tem a vontade. Na prática, no dia a dia, nós usamos da mesma forma, mas passa a se perguntar e a usar isso para a sua vida. Se está só com um desejo, é algo que vem naquele relance, porque talvez você admira alguém, um carro, uma casa, a vida de alguém. Ah, você tem essa vontade. Não, você tem desejo. Se você não está correndo atrás daquilo, você não tem vontade. Então, para os casais, venha para o curso. Inclusive, o investimento não tem financeiro, tá? É só tempo mesmo. Será que você tem desejo ou vontade? E de contribuir, muitas vezes nós temos só desejo. Ah, se eu tivesse R$1 milhão, eu ajudava muitas pessoas carentes. Sabe o que eu ia fazer, Max? Eu ia contribuir na igreja, eu ia arrumar a sala dos kids aqui, olha, você ia ver como é que ia ficar essa igreja. Tá, e você contribui agora com o salário que você ganha? Não, só tem desejo, você não tem vontade. Ah, mas quando eu ganhar? Não, você não, só tem desejo. E aí, como nós somos muito bons em arrumar desculpa, às vezes não é. Ah, não, porque é pouco dinheiro. Inclusive, essa palavra, o privilégio de contribuir, vai trazer isso. Os macedônios eram pobres, passavam por tribulações e mesmo assim contribuíram. Então não é sobre a quantidade, é sobre a vontade e o privilégio de fazer na obra do Senhor. Porque senão, de fato, muitas pessoas não têm dinheiro, nós entendemos isso muito bem. Só que muitas vezes, se você não tem vontade, só o desejo, você não vai se planejar para isso. Vai passar o cartão em 10 vezes, comprar muitas coisas que você não precisa. E na hora de contribuir, não tem dinheiro. Porque você não teve vontade, só teve desejo. Então, a vontade vai fazer a gente planejar. E vai fazer a gente agir. E que essa palavra fique para a sua vida, não somente em contribuições. Será que você tem desejo daquilo que você quer ou você tem vontade? Será que você está planejando a fazer aquilo? Como Paulo tinha falado lá em 1 Coríntios, capítulo 16, façam isso semanalmente, porque chegar no dia, não precisa juntar tudo. Façam isso de maneira recorrente. Será que você, não só na área de contribuir, está entendendo que é um privilégio? Ou só um desejo? Se eu tivesse uma condição melhor, se eu tivesse, a gente é muito bom, cara, desculpa. Você usa isso no dia a dia. Vamos supor que você falou que ia estudar. Já viu que na hora de estudar você arruma várias outras coisas? Fazer, não, agora eu vou mudar os móveis aqui à disposição da sala. De fato você está ocupado fazendo outra coisa, mas não está ocupado fazendo o que deveria fazer. Aquela coisa poderia ficar para depois, assim como já ficou vários anos. Assim como aquilo que você compra que não tem utilidade. É desejo? É querer? Ou é vontade? Uma boa vontade em contribuir. Paulo está dizendo, vocês planejaram, foi muito bem. Mas agora precisa concluir. Não só começar, mas a concluir. E essa exortação é para ele, mas também é para nós. Será que hoje, Igreja Batista Lagoinha, nós estamos começando e terminando o que começando? Aquilo que começamos, estamos concluindo? Ou a gente só tem desejos que se esvaziam nas primeiras dificuldades? Se a gente não planejar, se a gente não agir, se a gente não colocar isso como um privilégio e uma prioridade na nossa casa, nunca vai sobrar dinheiro. E que você use isso para a sua vida inteira, não somente para os dízimos e ofertas. Lembra? Sempre vai ter alguma coisa que você vai se ocupar, você vai se distrair e vai faltar para aquilo que é prioridade. Muitas vezes é o desejo que você tem, que precisa se transformar em vontade, em contribuir na casa do Senhor. Às vezes é o desejo de trabalhar na casa do Senhor, que precisa se transformar em vontade. Às vezes é restaurar o seu casamento, às vezes é você fazer um curso, às vezes é você abrir um negócio para prosperar e você não vai vir no CRI. Dia 29, né? Qual é a sua desculpa? Que você hoje possa entender que é um privilégio contribuir na casa do Senhor. Se você procurar no YouTube, o título da mensagem é O Privilégio de Contribuir, Pastor Jean Mello. Assista ela toda. Vai ser edificante para o teu coração.
Não por causa da contribuição que você tem que fazer hoje, mas para a sua vida. Que você possa aplicar, replicar e agir de maneira contínua, abençoando. Porque certamente sempre volta de alguma maneira para você. Através da palavra, através dos seus filhos que estão aqui, através dos GCs, tudo isso passa pela forma de gratidão que você tem nas contribuições. Que Deus te abençoe e que você de fato tenha vontade de servir ao Senhor também com suas contribuições. Vontade de prosperar na terra e vir no CRI. Se você não empreende mais, não tem ideia, vem também. Se você já tem um pequeno negócio, vem também. Nós estamos aqui para ajudar a abençoar a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.